Olá e seja bem-vindo à nossa oitava aula do curso Identificação e Otimização de Recursos. Quero desde já estar compartilhando aqui o slide. A gente vai falar agora sobre um recurso que não é novidade, né? A gente sempre pensa aí, conforme eu tenho dito aqui, a gente sempre pensa nesse recurso, né? E isso pode ser impeditivo, pode acabar se tornando aí um bloqueio, ou caso a gente tenha esse recurso, não, né? O problema maior é que a gente depende muito desse recurso para sair do lugar, muitas das vezes. E aí desconsidera aquilo que a gente tem aprendido aqui nesse curso, que são todos os outros recursos existentes, né? Que inclusive faz com que a gente consiga aí alcançar outros meios, outras ferramentas, outros recursos, como é o recurso financeiro. Então, a gente vê aqui em Lucas 8, no versículo 2 e 3, que algumas mulheres, né, que foram curadas de espíritos malignos, de enfermidade, como, por exemplo, Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa, um procurador de Herodes, Susana e outras, prestavam assistência, né, ao ministério de Jesus através dos seus bens, né? Então a gente vê, mesmo sendo Jesus o dono de tudo, ele poderia falar: pai, ó, estou precisando de tal coisa, faz aparecer ali. Não, Deus ele requer a participação dos seus servos na questão também material, na questão também financeira. Então a gente vê um recurso também que o próprio Senhor Jesus utilizou. E aí a gente pensa nesse caso, né? Então, quanto mais desse recurso, melhor, né? Porque é um tipo de recurso que a gente pode multiplicar. Diferente do tempo que a gente falou na aula anterior, que a gente não pode multiplicar, a gente pode gerir de tal maneira que em tornar o nosso desempenho, né, os resultados, mais produtivo. Né? A gente pode se tornar mais produtivo dentro de um período, né, de tempo padrão, né? Ou seja, de 24 horas para cada um, né, de nós. E no caso do dinheiro, você já pode multiplicar aquilo ali, né? Por exemplo, um ganha 1.000, o outro ganha 5.000, o outro ganha 50.000, o outro ganha 100.000, o outro ganha 1.000.000, enfim, e ali, né, sucessivamente existe uma diferença. Inclusive, em um momento você pode ganhar 1.000, no outro você pode estar ganhando 1.000.000, né? Então, mas o tempo, não. O tempo você tem 24 horas, ou você utiliza de uma maneira coerente, né? Inclusive dentro desse contexto aqui de fim dos tempos, temos que ter muita sabedoria no uso do nosso tempo, ou você vai utilizar de uma maneira errada e ali não tem jeito. Apesar dessa renovação, digamos que imerecida, né? Você não fez nada para ganhar mais 24 horas no tempo seguinte, no dia seguinte, independente da forma que você usou o tempo no dia anterior, com o dinheiro é diferente. Você tem que fazer por onde para conseguir multiplicar esse recurso. Então, uma outra orientação aqui, 1 Timóteo 6, versículo 17 e 18, que é uma exortação para os ricos, né? A gente vê que muitos falam, mas o jovem rico, ele foi rejeitado, né? Porque ele não quis abandonar sua riqueza, ele não quis ali dar aos pobres aquilo que ele tinha. Então, a orientação é que o rico dê tudo que tem para os pobres. Não exatamente. Ali, o Senhor ele sabia que aquele jovem estava pegado às questões materiais. E aqui a gente vê a exortação aos ricos, qual é, né? Uma exortação geral. Então ele diz o quê? Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. A gente vê que, na verdade, aquele jovem rico, ele tinha sua confiança depositada na riqueza, porque se ele confiasse no Senhor, ele deixaria tudo e iria. E como ele chegou e falou, não, né, eu observo todos os mandamentos desde a infância. E aí Jesus ele mostrou para ele que, na verdade, ele não observava, porque existe o mandamento de não ter outros deuses diante do Senhor nosso Deus. E o Deus daquele jovem era o Deus Mamon, né, eram as riquezas. E ali isso fez com que ele não pudesse, né, se achegar mais a Deus. Poderia, de repente, ter se tornado um outro discípulo ou alguém bem chegado, como foi João Marcos, né? Mas, infelizmente, deixou que as riquezas ali
criasse esse bloqueio, né? E ali ele não foi um seguidor de Jesus, né? Ele voltou triste, cabisbaixo, ele não queria abandonar, ele não estava disposto a abandonar, né? A servir a Jesus com tudo aquilo que ele tinha. Então, se eu me coloco diante do Senhor e falo, Senhor, minha vida é sua, que é a coisa mais importante, né? A nossa vida, principalmente aquilo que eu tenho, né? Então, Senhor, o que eu tenho que fazer com a minha riqueza? Você tem que dar aos pobres. Então, toma aqui, porque é tudo do Senhor. Então, eu faço aquilo que o Senhor quer com as coisas que eu tenho, inclusive com a minha própria vida, né? Não fazendo caso da minha própria vida, se for do agrado de Deus. A gente vê que a maioria dos discípulos, né, os apóstolos, eles tiveram mortes de mártires, né? Ou seja, eles morreram pela causa do evangelho, né? Se a história está correta, somente o apóstolo João ele morreu ali de velhice. O resto, um foi decapitado, o outro foi esfolado, o outro foi queimado, enfim, são tantos problemas, né, que eles passaram, inclusive de entregar suas próprias vidas. Então, que a gente possa realmente ter em mente que esse recurso é um recurso importante, não há problema algum em você ter um objetivo de multiplicar esse recurso na sua vida, mas é claro, tem que ser feito com muita sabedoria, equilibrando, né, a sua atenção tanto para o ganho de recurso material, financeiro, como também a utilização de outros recursos, como recursos espirituais, recursos do tempo, o recurso, a própria família, né, é um recurso, e como todo recurso tem que ser bem cuidada, tem que ser dada atenção e tem que ser protegida, enfim. Então, que esse seja um recurso importante, não negligenciado também, né, que a gente aprenda tanto a gerar como a gerir os recursos financeiros, para que a gente possa servir a Deus também com esse recurso. Tudo pode ser utilizado em benefício do nosso serviço a Deus, cumprimento do nosso propósito. Deus te abençoe e nos vemos na próxima aula.